Então, a gente sempre teve a produtora, né? Mas ela já mudou de casa algumas vezes. Essa é a nossa casa atual. casa nova. Mas a gente já passou por algumas casas diferentes, algumas fases diferentes. Sempre começa na casa da gente, né? Começou com o Gui na casa dele. Depois foi para um apartamento que a gente teve junto. Depois para outro apartamento. Depois voltou para o primeiro apartamento. Depois a gente foi para uma sala comercial. E depois de todas essas mudanças, hoje a gente está aqui no nosso espaço que a gente construiu junto, com muita mão na massa. E até hoje a gente ainda põe a mão na massa, a gente sempre tem uma coisinha que a gente quer. Sempre tem coisa para arrumar, sempre tem coisa que quebra, sempre tem coisa para melhorar. É a dificuldade da vida, mas a gente faz com muita felicidade, com muito amor, porque a gente sabe o quanto deu trabalho para a gente ter nosso espaço aqui, né? Sempre foi um desafio muito grande, né? A gente chega num determinado ponto de crescimento que ter o espaço físico ele já não é mais uma questão de escolha. É uma questão, na verdade, você tem que escolher mesmo, porque você tem que sair. É uma questão de escolha, na verdade. É o contrário. Você tem que abrir mão de algumas coisas, mas focado no que você quer. Então a gente fez muito esse papel, né? Esse exercício. E a gente tem fotos do antigo escritório aí, que inclusive a gente já gravou muita coisa lá, que era bem legal também. A gente tinha nosso estúdio, tinha nossos equipamentos, mas era uma única sala como essa aqui que a gente tá vendo, então era diferente. Então era tudo junto, então a gente comia no mesmo lugar que era o escritório, tinha um banheiro, todo mundo via onde você ia no banheiro. Então são as dificuldades que você tem numa sala comercial com a equipe junto. Então são dificuldades e são coisas que devem acontecer com quem tem sala comercial também. Então a gente migrou e hoje a gente está aqui no nosso novo espaço. E foi muito importante, foi um processo muito importante da nossa trajetória, independente do tamanho do espaço, mas quando você sai da sua casa, do seu apartamento, você vai para algo mais comercial, algo mais profissional, até é difícil de você desapegar, né? Mas é algo que o mercado também começa a te ver de uma forma mais profissional também. Você se sente mais profissional, né? Você sair de um ponto A para chegar no ponto B para trabalhar é diferente do que você acordar no mesmo lugar que você trabalha. Isso faz toda a diferença, até porque nós como empreendedores, quando a gente trabalhava no mesmo lugar que a gente morava, a gente já trabalha bastante, né? Empreender no Brasil, principalmente, a gente precisa trabalhar muito. Então, o que acontece é que a gente trabalhava muito sem parar no mesmo lugar. Então, não tinha final de semana, não tinha hora de dormir. Eu sinto porque falta. Você fica num ciclo vicioso ali de acordar, trabalhar, dormir. Eu sinto muita falta. Nossa, eu gostava. Falta? Nossa senhora. Você gostava disso? Nossa, é uma belezinha. Eu sinto falta porque às vezes não tá com as coisas perto ali. Nossa, não que eu sinto falta de uma forma positiva. Foi bom porque você não se desliga. Então, um exemplo que acontece, você tomava um café e você falava assim, vou abrir um negocinho. Quando você vê, você já tá lá da meia-noite, no outro dia você acorda. Pela saúde, não é muito bom. Mas você sente falta. Tanto que tem final de semana que ele leva o computador pra cá. O computador, gente, eu não tô falando de notebook. Ele leva CPU pra casa. A CPU. Que é pequenininha a CPU. Não, eu sinto falta de uma maneira mais, vamos dizer, de brincadeira, né? Mas essa separação de casa e trabalho é fundamental na vida de qualquer profissional, assim, né? A gente precisa ter essa separação e é uma coisa que quando a gente vive nesse looping, acaba que você esquece de coisas simples, sabe? Você não tem um tempo dedicado para você, enfim, você fica muito refém daquilo. É positivo num certo período? Mas eu sinto falta, assim, queria de novo? Não quero, não. Eu prefiro estar assim com casa e trabalho separado, é muito melhor. Vai do perfil de cada pessoa. Tem gente que ama trabalhar de home office e funciona melhor assim, mas pra gente funcionou melhor estando num espaço à parte, num espaço de trabalho mesmo, onde a gente recebe nossos clientes, onde a gente tem estúdio, que a gente faz conteúdos aqui dentro, pra cliente, pra gente, onde a gente tem equipe física. Então é outra troca também, você ter uma equipe home office e você ter uma equipe física com uma troca diária, de sentar junto, conversar. A gente sente que a evolução também é totalmente diferente. A gente já trabalhamos com editor home office. Sim. E hoje a gente trabalha com uma equipe de editores aqui na Oryx, no nosso escritório. Então faz toda a diferença a gente sentar junto, conversar, avaliar. Esse toque humano faz a diferença no material final mesmo, na velocidade, na evolução.
Não, a montagem, a construção do filme é totalmente diferente. Então, às vezes tem essa questão do comodismo também, né? Da gente, de repente, tá funcionando assim, e funciona muito bem assim, mas para você pensar lá na frente, como que a gente sempre almejou coisas grandes, o escritório é só mais um detalhe, faz parte do processo. Então, a gente sempre quis pensar grande, né? E para a gente pensar grande, a gente precisa de um lugar para você poder receber as pessoas, precisa ter uma estrutura para ligar os nossos computadores, então é muito sobre isso, né?